Oi, Prof. Tanay aqui, sua prof de literatura, e eu estou aqui com você para falar de uma vanguarda artística chamada surrealismo. Antes de mais nada, eu quero te lembrar que o significado de vanguarda europeia quer dizer que é uma vanguarda, uma corrente artística que vai romper com todas as estruturas conhecidas até então. Isso significa que ela vem para mexer com as regras. A vanguarda artística vem para trazer características que serão inovadoras. Ou seja, são tendências visionárias que estão à frente do seu tempo, trazendo algo que nunca havia sido feito antes. A gente tem diversas vanguardas europeias e o surrealismo é a última vanguarda europeia que existe ali nesse processo modernista e intenso. Então, é o último movimento de vanguarda europeia, de 1924, e vai surgir, vai ser oficializada com o Manifesto do Surrealismo, escrito por André Breton. O que vai acontecer? O surrealismo é uma vanguarda artística mais antiga, mais ali para 1924, vai ser a última dessas tendências mais inovadoras, e ela vai misturar muito a pintura com o cinema. Vai trabalhar muito com a questão do corte cinematográfico, do absurdo, porque olha só, o nome é surreal. O que é uma coisa surreal? Vamos imaginar que em algum dia alguém te pergunte assim: nossa, como foi tal evento? Você fala: foi surreal. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que foi incrível, que foi absurdo, que foi inesquecível e que você não consegue nem mesmo explicar de tão absurdo que foi. O surreal é isso, é trabalhar com o absurdo, é trabalhar com algo tão complexo, tão intenso que você não consegue explicar. Surreal é algo que vai além da realidade, é algo que extrapola a realidade, mexendo muito com a cabeça das pessoas. Toda vez que você ouvir falar de surrealismo, lembre que significa essa ideia do surreal, do absurdo. Na ideia do André Breton, o que eles defendiam então? A valorização do passado, busca de emancipação do ser humano por meio do racional, desvinculação do homem da inteligência crítica. E aqui a gente tem o quê? Basicamente, então, um descolamento da razão para o irracional. Não é sair da razão e ir para a emoção, não. É sair da razão para ir para o irracional. Para ir para o absurdo, para a viagem, para o sonho, para a sugestão, para imagens absurdas e surreais. Por isso esse nome, e a gente vai explorar muito essa ideia, tá? Mais do que isso, o surrealismo ele vai acabar envolvendo artistas que tinham muito essa coisa de relações com os sonhos, com as crenças, com o sonho hipnótico. Muitos artistas vão ter essa coisa com o sonho e a hipnose. E eles vão acabar trazendo esses ideais para dentro da sua arte. Quer dizer, então, que o quadro surreal ele vai trazer uma bagagem de conhecimento a respeito da hipnose e do sonho. Muitos artistas pintarão seus sonhos, muitos artistas falarão sobre seus sonhos. Essa que é a grande ideia do surrealismo, é tentar transformar em imagem aquilo que o sonho nos sugere. Por isso, se você estiver anotando aí, a minha sugestão é que você anote no seu caderno o seguinte: surrealismo igual a construção de imagens a respeito dos sonhos. O surrealismo é como a construção de uma imagem a respeito dos sonhos. Sonhei uma coisa absurda. Vou tentar representar esse absurdo por meio da imagem. Eu vou desenhar o meu sonho. Vou entender? Talvez eu entenda, porque fui eu que sonhei. As pessoas que me cercam vão entender? Pois agora. Essa que é a questão. O surreal gera desconforto. O surrealismo gera dúvida de se a gente está vendo ou não aquilo. Ele brinca com as possibilidades. Ele brinca com a realidade, trazendo tudo aquilo que, na realidade, no campo racional não seria possível, mas que, de fato, seria possível no campo da imaginação. Mais do que isso, no campo do sonho. O grande objetivo do surrealismo era transformar o caos e a desordem em formas de expressão. Exatamente isso que eu acabei de te falar. O surrealismo trabalha com a construção de uma imagem, ou seja, ele tenta trabalhar com a personificação do sonho, do caos, porque muitas vezes o nosso sonho é caótico. Ele não tem uma linearidade, a gente não lembra direito o que sonhou e assim por diante. Então, o que vai acontecer? O sonho, ele vai
ser representado. Então imagine se você fosse representar o seu sonho, você ia conseguir representar bem o seu sonho? Bom, para ilustrar o início dessa vanguarda tão intensa, eles fizeram um manifesto do surrealismo. Lembre que o surrealismo vai começar em 1924. Olha só o que vai ter nesse manifesto. Escrito por André Breton, não esqueçam. O nome-chave do surrealismo é André Breton. E aí nós teremos o seguinte no manifesto. Surrealismo. Automatismo psíquico por meio do qual alguém se propõe a exprimir o funcionamento real do pensamento. Então é automatismo, quer dizer que é no automático, não é eu sonhei, agora eu vou tentar entender o que eu sonhei, daí agora eu vou representar. Não, eu sonhei e eu simplesmente nem pensei, eu só fui lá e joguei no papel. É o automatismo psíquico. Ditado do pensamento, na ausência de controle exercido pela razão, fora de qualquer preocupação estética ou moral. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma representação, olha só, do pensamento, sem razão, sem preocupação estética, sem preocupação moral. Claramente, o surrealismo não trabalha com a ordem, ele trabalha com a desordem. O surrealismo assenta-se na crença da realidade superior de certas formas de associação, negligenciadas até aqui na onipotência do sonho, do jogo desinteressado de pensamento. Surrealismo, representar o pensamento, representar o sonho. E aí nós temos a primeira obra surrealista, que inclusive é uma das mais conhecidas obras, mais do que isso, é um dos pintores mais famosos do surrealismo, que é ninguém mais, ninguém menos que Salvador Dalí. Aproveite, pesquise, dê mais uma olhada em obras de Salvador Dalí, são sensacionais. Ele de fato conseguiu abarcar o absurdo. Olha que interessante, eu acho ótimo o título desse quadro, A Persistência da Memória. É uma pintura de 1930. O que acontece aqui? É uma pintura clássica em que a gente olha os relógios derretendo. Parece que a gente está no deserto, lá no final tem uma espécie de miragem. E mais do que isso, se você observar, todos os relógios estão amolecidos, como se estivessem pingando. A persistência da memória, o que é a memória? A memória é a lembrança de algo que já se foi, de um acontecimento que já se encerrou, de alguém que já partiu, e fica a memória. Corre o risco dessa memória se apagar? Sim. Olha como esses relógios estão resistindo à passagem do tempo para fazer a memória permanecer. A persistência da existência de uma memória, porque a memória devagarzinho, pouco a pouco vai se amolecendo, vai se desmanchando, vai pingando. Olha a metáfora para a representação do que vai ser a memória. E aí eu te faço uma pergunta. Tem como o relógio derreter? Não. Então, se não tem como o relógio derreter, se ao olhar para esse quadro eu estou vendo algo que de fato, na minha concretude, não vai acontecer, eu estou lidando com o absurdo, eu estou lidando com o imaginário e a partir disso, então, eu estou lidando com o surreal. É aí que mora o surrealismo. Eu olho a imagem, pera, mas isso aqui está trabalhando com coisas que nunca vão acontecer. Surreal. Bateu o olho, viu que isso não vai acontecer na realidade. Surreal. Eu tenho os relógios amolecidos representando essa passagem lenta do tempo, que se esvai a cada gota. E a memória é isso. Hoje eu lembro muito, amanhã eu vou lembrar, mas vou esquecer um detalhe. Daqui a 10 anos talvez eu lembre vagamente, talvez eu lembre de mais coisa. Mas a memória ela vai, infelizmente, se apagando. E é isso que esse quadro representa, tentando criar uma imagem para essa memória que se vai aos poucos. Ou seja, pega o absurdo e tenta transformar em uma imagem que represente esse absurdo, tá? Olha só, aqui nós temos um outro artista muito famoso do surrealismo, que é o francês René Magritte. René Magritte é conhecido e famosíssimo por esta imagem, por esta pintura, a traição das imagens. Por que a traição das imagens? Você olha o quadro que diz "Ceci n'est pas une pipe", isso não é um cachimbo. E aí você olha para a imagem e você vê um cachimbo. Ué?
Que coisa mais estranha. É um cachimbo, mas diz que não é. Por quê? Qual que é a traição que as imagens geram pra gente? Olha que impossível, que absurdo eu estar olhando para um cachimbo, mas o quadro me dizer, isso não é um cachimbo. Que doideira é essa? É porque, na verdade, isso não é o objeto cachimbo, e sim a representação de um cachimbo. Cada um de nós vai imaginar o cachimbo que quiser. Por isso aqui é uma traição das imagens. Eu me iludo a partir da imagem de um cachimbo, achando que isso é o cachimbo, mas não é, é só a representação de um. Por isso que a imagem está me traindo. E por isso que ele tem que me avisar que não, peraí, que isso não é um cachimbo. Outra imagem também de René Magritte é a imagem Os Amantes. Olha para cá. São dois amantes que estão se beijando, mas eles usam lenços na cabeça, cobrindo até mesmo suas bocas. Será que eles são amantes que são comprometidos e eles literalmente são amantes um do outro? Será que ser amante é ignorar os traços físicos e se conectar com a alma do indivíduo? O que é que ser um amante realmente significa? Até que ponto ser um amante realmente é tocar a boca do outro? Esses são questionamentos que o quadro gera. Tem como eu colocar um tecido no meu rosto, cobrindo minha boca e os meus olhos, e beijar alguém e chamar essa pessoa de amante? Não, estranho. Só um experimento, ou talvez um quadro do René Magritte, trabalhando com o surreal, trabalhando com o absurdo. E esse quadro, eu acho incrível esse quadro. Chama-se Perspicácia, de René Magritte. E olha só, vamos observar todos os elementos. Eu tenho um personagem que está pintando um pombo, e aí ele tá olhando para... É como se fosse um pintor olhando para aquilo que ele vai pintar. Eu tenho uma imagem, eu estou pintando essa imagem. Eu estou olhando essa imagem, mas olha a imagem que ele está olhando. O ovo. Por que o quadro chama-se Perspicácia? Porque ele está à frente do seu tempo, tal qual uma vanguarda artística, pintando o futuro do ovo, que será, possivelmente, esta ave. Então, a imagem que ele está olhando é um ovo, mas a imagem que ele está representando é a ave. Isso é perspicácia, ser perspicaz, perceber e antecipar ações. Aqui ele está sendo perspicaz, certo? Que mais? Olha só que interessante. Ele está trabalhando com a traição das imagens, a mesma traição das imagens do cachimbo. Ele está se levando a deduzir o que vai acontecer com aquele ovo. E, no geral, não tem como isso acontecer. O artista não vai olhar para uma imagem e pintar o futuro dela, porque se ele está olhando a imagem, ele quer ser fiel à imagem. E aqui ele gera o futuro, gera a perspicácia e também a dedução de que é isso que vai acontecer. Então, não esqueça, o surrealismo trabalha sempre com o absurdo, com o sonho, com o surreal, com aquilo que você olha e fala, peraí que na vida real isso não teria como acontecer, tá bom? Não esqueça, na vida real não teria como acontecer, é uma obra surreal, mais ainda você vai ter certeza se você perceber que é de Salvador Dalí ou de René Magritte, tá bom? Beijão, tchau, tchau.